É buscar a redução, sim, de custo, é a venda de atletas necessária para que o clube sobreviva, para que a gente possa pagar as contas que não foram pagas ao longo do ano. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente viveu uma noite quente no Conselho Deliberativo do Internacional, projeto de debêntures recusado pelo Conselho e, bom, muitas outras questões pra gente falar. Em nome da Inter Store Beira-Rio, a maior gama de produtos licenciados do Inter. E eu deixo um convite aqui pra você hoje, afinal, dia 17 de dezembro, sempre é um dia muito especial, né? Tanto é que virou o dia do torcedor colorado. E hoje, a partir do 12h30, tem live na Inter Store Beira-Rio, né, com algumas novidades. Então fica de olho lá no Instagram, @interstore.beira-rio, e também nas redes sociais aí do clube, que tem muita coisa bacana vindo por aí, tá certo? E quem ainda não conhece a Inter Store, eu tô deixando o link do WhatsApp deles aqui na descrição do vídeo para que você possa ter acesso e garantir, né, o seu produto licenciado do Inter, do Natal, tá aí. Opções de presente é o que não falta lá na Inter Store. 2 lojas no Gigante que estão abertas todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde. Tá certo? Turma, projeto de debêntures foi recusado, né, pelo Conselho Deliberativo do Internacional, e essa é a informação do dia, né? Afinal, a gente ficou bastante tempo falando sobre as debêntures, que são, né, títulos financeiros que o Inter colocaria à venda no mercado, buscando captar aí 200 milhões de reais junto a investidores. O Inter já tinha uma sinalização positiva de 100 milhões de reais, 50 milhões do Banrisul, 50 milhões do BMG, né? Os outros 100 milhões também já estavam encaminhados, mas esse projeto não sai do papel, né? Foram 161 votos contrários ao projeto das debêntures e 159 votos a favor, ou seja, um voto, né, teria feito diferença, né, a votação seria conduzida de outra forma e talvez tivesse a aprovação. O presidente Alessandro Barcelos, como eu coloquei para vocês aí na introdução do vídeo, estava bastante abalado ontem, né? Afinal, a gente sabia da importância, né, desse projeto para a gestão do clube, né? Se contava muito com essa aprovação para que se tivesse, né, abatimento de dívidas importantes, as mais danosas ao clube, e obviamente que com o dinheiro, né, tendo um fluxo de caixa importante. Vamos traçar um cenário aqui, né? O Inter hoje paga 80 milhões ano, só em juros bancários de empréstimos que tem que pegar para quitar algumas dívidas, né? O Inter atacaria esses juros bancários e, como já paga 80 milhões aos bancos, né, digamos que o Inter pagasse 30 milhões, 40 milhões num acordo, né, o fluxo de caixa melhoraria. Óbvio que teríamos investimentos no futebol, né, algumas questões mais importantes, mas, né, isso não aconteceu e o presidente já deu a morta, né? Uma das alternativas será a redução de custos, corte de gastos, provavelmente demissões em algumas áreas do clube e, obviamente, venda de jogadores. O Inter estava projetando 2 vendas nessa janela. Num começo lá, né, o Vitão e o Bruno Gomes, o Wesley agora está saindo, então não me surpreenderia se fossem 3 a 4 vendas nesse primeiro momento, para que se tenha, né, o fluxo de caixa, né, o dinheiro entrando, em especial uma parcela à vista, para colocar, né, as contas em ordem. Não vou dizer em dia porque vai ficar muito distante, né? O Inter tem lá os seus 700 milhões em dívida, né? Não vai conseguir quitar tudo, mas precisa pelo menos estar em dia ali com as de curto prazo. Então, uma derrota gigantesca, né, da gestão de Alessandro Barcelos dentro do Conselho Deliberativo do Inter, e agora, né, uma reformulação do plantel, né, uma tentativa aí de achar novas receitas do Internacional, porque, né, o presidente e seus parceiros, né, os seus pares, contavam bastante com esta aprovação do projeto de debêntures e por um voto não foi aprovado, né? Muito, né, num discurso da alienação do Beira-Rio, né? Só que assim, eu respeito muito o resultado democrático do Conselho Deliberativo, afinal é um processo democrático. A torcida colorada, né, que quebra recordes aí em relação ao pleito eleitoral, cada vez mais sócios estão votando, nós temos um dos maiores quadros sociais do Brasil, e os conselheiros, querendo ou não, são aqueles que nos representam dentro deste conselho. É uma votação democrática, então não vou nem entrar no âmago do resultado, né, no X da questão. Eu fico muito mais, né, com o que eu ouvi ontem, né, dos conselheiros, muitos indo votar sem sequer saber o que é uma debênture,
isso não tô eu achando, né? Eu ouvi no microfone do Voz do Gigante, declarações, né, lá no microfone, né, do Conselho Deliberativo, né, declarações assustadoras em relação ao futuro do Internacional, né, um show de ignorância, de desconhecimento e um papelão, né, protagonizado pelo conselheiro Roberto Melo e também pelo presidente Alessandro Barcelos, que em dado momento, né, o Melo está expressando, né, lá sua fala no pleno do conselho, o microfone falha e o Melo dispara, né, não deve ter pago nem o técnico de som, né, apontando para o presidente. O presidente rebate, né, dizendo que está pagando ainda uma dívida do Nico Lopes e do Edenilson, né, contratações do Roberto Melo enquanto vice de futebol, não pagou a Udinese ingressou contra o Internacional na FIFA e aí ele está pagando os acordos. E aí o Melo rebate, né, que nem em final de gauchão o Barcelos chegou. Né? Então, assim, uma discussão de quem chegou na final e não ganhou, outro de quem não chega na final, e o Inter no meio do caminho disso tudo, né, sangrando bastante. Então, me pareceu, né, mais uma vez um conselho despreparado para tomar decisões e mais uma vez, né, uma decisão técnica importante acabou virando, né, uma discussão política, para não dizer quase de boteco, né? Então, olha, é um caminho triste aí, não só pela recurso das debêntures, que até acho que não era a solução, né, que ia mudar a vida do Internacional, poderia ser uma ajuda, né, um primeiro passo, um empurrão para dívidas de curto prazo, mas a gente sabe que não solucionaria os problemas do Inter quanto à sua dívida, né? Mas de qualquer forma, então, fica essa questão envolvendo a recusa por parte dos conselheiros de oposição. Enquanto isso, gente, a Conmebol divulgou o ranking da Conmebol, né, visando a Libertadores da América, e com isso o Inter já sabe que não será cabeça de chave no torneio. O Inter está no pote de número 2, né, então já sabe que não pegará adversários como o Olímpia do Paraguai, o Libertad também do Paraguai, a LDU de Quito, o Independiente del Valle do Equador, todos esses estão no mesmo pote do Internacional. O Inter sabe, né, que os cabeças de chave, tirando os brasileiros, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e o São Paulo, são 4 possibilidades. O Inter não pode cair no grupo de brasileiros. Então o Inter pode cair no grupo do Nacional de Montevidéu, do Peñarol, também do Uruguai, do River Plate e do Racing. São 4 cabeças de chave que o Inter pode pegar. Como tem times grandes que vêm da pré-Libertadores, Boca Juniors, Corinthians vem da pré-Libertadores também, existe um cenário onde o grupo do Inter tem River Plate e Boca Juniors. Então o Inter pode cair num grupo da morte, né, caso tudo isso aconteça lá em março. Lembrando, o sorteio está previsto para o dia 19 de março na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Então começa a se desenhar o caminho colorado aí na Libertadores. Lembrando que o Inter entra direto na fase de grupos, então não passa, né, pela aquela traiçoeira pré-Libertadores, como outros clubes que eu citei, né, Boca, Corinthians, Bahia e outros adversários vão passar. São 4 times que acabam chegando e que estarão no grupo de número 4 da Copa Libertadores da América. Tá certo? 17 de dezembro, data do Mundial de Clubes do Internacional, que amanhã tem decisão, né, da Copa Intercontinental entre Real Madrid e o Pachuca do México. O Pachuca pagando 12. Será que tem crime do Pachuca na final do Mundial? Existe esse cenário ou o Real Madrid vai passar o carro? Deixa teu palpite lá na KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá, se diverte. Lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então joga com responsabilidade e não esquece de verificar a tua conta. Afinal, somente contas verificadas poderão palpitar na KTO em 2025. É um processo muito rápido e fácil, só com um documento, né, em mãos você consegue fazer isso rapidinho. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!